Existe uma montanha na Patagônia onde o tempo não funciona direito. Os ecos não são seus, e as vozes que você ouve já morreram há séculos. Essa é a montanha do eco eterno, e você não vai acreditar no que aconteceu quando uma equipe de exploradores decidiu subir até o topo. Mas antes de eu contar como eles conseguiram escapar, ou se conseguiram, você precisa entender o que realmente é essa montanha, porque o que aconteceu lá desafia tudo o que sabemos sobre tempo, espaço e memória. E o mais assustador? Isso pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. A história começa em uma região isolada da Patagônia, perto da fronteira entre Argentina e Chile, uma área tão remota que não aparece na maioria dos mapas turísticos. Os moradores da região têm um nome para ela: Cerro del Eco, a Montanha do Eco. E existe uma regra não escrita que todo mundo na região conhece. Você pode olhar para a montanha, pode fotografar de longe, pode até acampar na base dela, mas nunca, nunca mesmo, você deve subir, porque quem sobe, dizem os locais, desce diferente, ou não desce. Agora, antes de você pensar que isso é só mais uma lenda de interior, deixa eu te contar algo que vai fazer você repensar. Em 2019, um grupo de geólogos da Universidade de Buenos Aires foi até a região para estudar formações rochosas. Eles não acreditavam nas histórias. Eram cientistas, gente racional, armados com equipamentos de última geração. Eles passaram 3 dias na montanha. Quando voltaram, 2 membros da equipe se recusaram a falar sobre o que viram. Um terceiro desenvolveu um distúrbio de sono tão severo que precisou ser internado. E o líder da expedição, um homem chamado Dr. Martim Souza, gravou um áudio no celular dele antes de descer. Esse áudio vazou 6 meses depois. E o que ele diz nessa gravação é perturbador. Mas eu vou voltar nisso. Primeiro, você precisa entender a origem dessa montanha e por que ela é diferente de qualquer outra formação geológica no planeta. Séculos antes da civilização moderna chegar à Patagônia, tribos mapuches viviam espalhadas por toda aquela região. Os mapuches são um povo indígena incrivelmente antigo, com tradições orais que remontam a milhares de anos. E eles têm uma palavra na língua deles que não existe em português: Pilma. Pilma significa algo entre sonho profético e memória ancestral. É a ideia de que certos lugares guardam memórias de outros tempos, memórias que não são suas, memórias de pessoas que viveram e morreram ali há tanto tempo que até seus nomes foram esquecidos. Para os mapuches, Cerro del Eco era um Pilma vivo. Eles acreditavam que aquela montanha guardava o espírito de uma civilização ainda mais antiga. Um povo que desapareceu de repente, sem deixar rastros. Não há registros escritos, não há ruínas visíveis, não há ossos, nada. Mas os mapuches afirmavam, e ainda afirmam até hoje, que o vento guarda as últimas palavras deles. E essas palavras ecoam uma eternidade inteira. Os anciãos mapuches contam uma história específica. Eles dizem que há muito tempo, quando o mundo era diferente, uma tribo inteira subiu aquela montanha durante uma tempestade estranha. O céu tinha ficado verde, o chão tremia sem parar, e a montanha chamava. Sim, chamava. Como se sussurrasse os nomes de cada pessoa. 400 pessoas subiram. Homens, mulheres, crianças, anciãos, todos. E nenhum voltou. Mas semanas depois, caçadores que passavam pela base da montanha juraram ter ouvido vozes vindas do topo. Vozes de crianças brincando, vozes de mulheres cantando, vozes de homens rindo, como se a tribo inteira ainda estivesse lá, viva, mas presa em outro tempo. Agora, você pode pensar que isso é só mitologia. Mas em 1952, um antropólogo francês chamado Pierre Valois passou 6 meses vivendo com uma comunidade mapuche. Ele documentou essa história em detalhes, e ele fez algo que ninguém tinha feito antes.
ele subiu a montanha, sozinho, com uma câmera analógica e um gravador de fita. Valois ficou lá por 3 dias. Quando desceu, ele estava visivelmente abalado. Nos diários dele, ele escreveu: "A montanha não ecoa o som, ela ecoa o tempo. E eu ouvi coisas que ainda não aconteceram." As fotos de Valois nunca foram publicadas. Os gravadores foram confiscados pela universidade onde ele trabalhava. E 6 meses depois, Pierre Valois desapareceu. Simplesmente sumiu. Nunca mais foi visto. Se você está gostando dessa história e quer ver mais casos inexplicáveis como esse, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque o que eu vou te contar a partir de agora vai ficar ainda mais intenso. E você não vai querer perder o próximo episódio dessa série. Agora vamos para 2023. Um grupo de 5 exploradores decidiu investigar a montanha. Não eram cientistas. Eram aventureiros, produtores de conteúdo, gente que vivia de documentar lugares extremos. O líder do grupo era um cara chamado Lucas Ferreira, brasileiro, experiente em escaladas na Cordilheira dos Andes. Com ele estavam Ana, fotógrafa, argentina, 2 guias locais chamados Mateu e Javier, e um cinegrafista chileno chamado Diego. Eles tinham um equipamento de ponta: drones, câmeras de ação, gravadores de áudio de alta fidelidade. A ideia era simples: subir, documentar, descer. Mostrar que não havia nada de sobrenatural ali. Apenas lendas. Eles chegaram à base da montanha no início da manhã. O céu estava limpo. O vento estava calmo. Tudo parecia normal. Mas logo na primeira hora, algo estranho aconteceu. Mateu, um dos guias, parou de repente e olhou ao redor. Ele disse baixo, quase sussurrando: "Vocês ouviram isso?" Os outros pararam. "Ouviram o quê?" Ele insistiu. "Alguém chamou meu nome. Eu juro." Foi a voz da minha mãe. Todo mundo ficou em silêncio. Ninguém tinha dito nada. E a mãe de Mateu havia morrido 3 anos antes. Lucas tentou acalmar o grupo. Sugeriu que poderia ter sido o vento, um pássaro, qualquer coisa. Mas a expressão no rosto de Mateu era de puro terror. Ele conhecia aquele lugar. Ele tinha crescido ouvindo as histórias. E agora ele estava vivendo uma delas. Mas eles continuaram. Afinal, vieram até ali. Não iam desistir por causa de um som estranho. Quanto mais subiam, mais o vento começava a se comportar de forma estranha. Não era um vento caótico, era direcionado. Como se estivesse soprando apenas em uma pessoa de cada vez. Ana, a fotógrafa, comentou: "É como se o vento estivesse nos observando." E ela tinha razão, porque sempre que alguém falava, o vento parava por alguns segundos e depois voltava. Mais forte. Eles montaram um acampamento a cerca de 1000 metros de altitude. O sol estava se pondo, a temperatura caía rápido. Montaram 2 barracas grandes e acenderam uma fogueira. A noite chegou e com ela começou o verdadeiro pesadelo. Por volta das 2 da manhã, Diego acordou com um som. Passos lentos, circulares, ao redor da barraca. Ele cutucou Lucas. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo. Os passos continuavam. 1, 2, 3, 4. Claros, pesados, como botas militares na terra. Seca. Lucas pegou uma lanterna e saiu da barraca. Não havia ninguém. Absolutamente ninguém. O chão ao redor da barraca estava intacto. Nenhuma pegada, nada. Mas o som continuava. E agora vinha de dentro da outra barraca. Ana e os 2 guias também acordaram. Eles ouviram. E então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Uma voz, baixa, rouca, murmurando algo que eles não conseguiam entender. Parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Da rocha, do chão, do ar. E então, uma risada. Rápida, abafada, distante, como se alguém estivesse escondido atrás das pedras, se divertindo com o medo deles. Javier, o guia mais velho, fez sinal para todos ficarem quietos. Ele sussurrou:
Não respondam. Não falem nada. Se vocês responderem, a montanha vai saber que vocês estão ouvindo. E foi nesse momento que todos entenderam. Aquilo não era um animal, não era uma pessoa, era a montanha. E ela estava testando eles. A noite passou devagar, pesada. Ninguém dormiu. E quando o sol finalmente nasceu, o grupo estava exausto, mas decidido. Eles iam continuar, iam chegar ao topo. Mas o que eles não sabiam é que a montanha ainda não tinha mostrado o pior. No segundo dia de escalada, por volta do meio-dia, o céu mudou. Em questão de minutos, nuvens escuras cobriram tudo. O vento ficou violento. E então, trovões. Mas não eram trovões normais. Eram sons profundos, graves, que vinham de dentro da montanha. Como se algo gigantesco estivesse acordando. E, de repente, o chão tremeu. Não foi um terremoto, incomum. Foi algo localizado, concentrado, como se apenas aquela montanha estivesse se movendo. E então eles viram uma rachadura. No meio da parede de rocha onde eles estavam escalando, uma fenda se abriu. Tinha cerca de 3 metros de altura, escura como boca de lobo. E de dentro dela saía ar quente, um ar que cheirava a terra molhada, a metal oxidado, a algo muito, muito antigo. E junto com o ar vinha um som, um canto, baixo, arrastado, como uma oração em uma língua que ninguém ali conhecia. Lucas acendeu a lanterna e apontou para dentro da rachadura. As paredes internas brilhavam. Não era reflexo da luz, era algo nas próprias pedras, como se estivessem vivas. Ana ergueu a câmera e começou a gravar. Diego montou o drone, mas ele não funcionava. A bateria estava cheia, mas o aparelho simplesmente não ligava, como se algo ali dentro estivesse bloqueando a tecnologia. Eles decidiram entrar. E o que encontraram dentro daquela caverna ia mudar tudo. A caverna era enorme, muito maior do que parecia de fora. As paredes eram cobertas por pinturas rupestres que brilhavam sozinhas num tom verde azulado, como água viva no fundo do mar. Não era tinta, era algo orgânico, algo que pulsava. E as pinturas não eram estáticas, elas mudavam. Quando Lucas iluminava uma área, as figuras se moviam como se estivessem reagindo à luz. Uma das pinturas mostrava figuras humanas ao redor de um buraco enorme. Um portal circular esculpido na rocha. Acima delas, um símbolo repetido por toda uma caverna. Um espiral duplo, girando em direções opostas. Como se representasse tempo indo e voltando. E embaixo do símbolo, algo que fez o coração de todos baterem mais rápido. Marcas de mãos, centenas delas, de tamanhos diferentes, adultos, crianças, bebês, todas pressionadas na parede como se estivessem tentando sair. Ana sussurrou. É como se estivessem presos atrás da pedra. E nesse exato momento, uma das mãos na parede pareceu se mover. Só um pouco. Só o suficiente para todos perceberem que algo estava muito, muito errado. Eles continuaram explorando. E foi quando testaram o eco que tudo ficou realmente aterrorizante. Lucas gritou, "Olá!" A voz dele ecoou. Uma vez. 2 vezes. Mas na terceira vez, não era mais a voz dele. Era de um homem mais velho, rouco, cansado. E esse homem disse, claro como cristal. Atravessaram tarde demais. Todos congelaram. Diego gravou tudo no celular dele. Essa gravação existe. Ela vazou na internet meses depois. Você pode procurar. O áudio é real. E é impossível explicar. Eles continuaram em silêncio, andando mais fundo, e encontraram uma câmara central. Enorme. O teto era tão alto que a luz da lanterna não alcançava. No chão havia marcas circulares gigantes, perfeitamente simétricas, como se máquinas enormes tivessem girado ali há milhares de anos. E no centro de tudo, uma coluna de pedra, preta, lisa, com runas esculpidas em espiral do chão até o topo. E foi quando Lucas tocou a coluna que tudo desmoronou.
As paredes começaram a reproduzir sons, não ecos, memórias sonoras, gritos de antigos exploradores, cantos tribais em línguas extintas, choro de crianças, rugidos de animais que não existem mais, sussurros que pareciam vir de outra época, e todos esses sons aconteciam ao mesmo tempo, sobrepostos, criando uma cacofonia ensurdecedora. Ana cobriu os ouvidos e gritou para pararem, mas não havia como parar. A montanha não estava apenas ecoando sons, ela estava ecoando tempo, reproduzindo tudo o que já aconteceu naquele lugar, talvez até o que ainda ia acontecer. E então, um som se destacou de todos os outros. Uma voz, clara, desesperada, gritando em português: "Corram!" E essa voz começou a se repetir, vindo de várias direções, várias vozes, várias épocas, homens, mulheres, crianças, todos gritando a mesma coisa: "Corram! Corram! Corram!" Lucas entendeu na hora. Aquilo não era uma ameaça, era um aviso. Todas aquelas pessoas que tinham estado ali antes, que tinham tocado a coluna, que tinham ouvido os ecos, estavam tentando salvá-los. Porque algo estava vindo. Algo que se movia dentro da montanha, e eles tinham apenas minutos para escapar antes que a fenda se fechasse para sempre. A tempestade lá fora ficou violenta. Trovões rasgavam o céu. A montanha tremia. As pinturas nas paredes brilhavam cada vez mais forte, quase ofuscantes. E de dentro dos túneis mais profundos veio um som novo. Um som que nenhum deles jamais tinha ouvido. Grave, ritmado, metálico, como engrenagens antigas voltando à vida. Eles correram. Correram como nunca tinham corrido na vida. Diego tropeçou e largou a câmera. Ana puxou ele de volta. Mateu liderava o caminho, gritando para todos o seguirem. A rachadura estava se fechando, lentamente, mas fechando. As paredes rangiam, pedras caíam do teto. E atrás deles, aquele som metálico ficava cada vez mais próximo. Lucas foi o último a sair. Ele pulou pela rachadura exatamente no segundo em que ela se fechou completamente. A parede voltou a ser sólida, como se nunca tivesse existido abertura nenhuma. O silêncio voltou, a tempestade parou, e a montanha ficou quieta novamente. Eles desceram em silêncio total. Ninguém falou nada durante horas. Quando chegaram na base, já era noite. Montaram um acampamento longe da montanha, e foi só então que perceberam. Javier não estava com eles. Ele tinha sumido, simplesmente desaparecido. Ninguém viu quando. Ninguém percebeu. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Dias depois, quando voltaram à cidade, eles tentaram processar o que tinha acontecido. Revisaram as gravações. Muitas estavam corrompidas, mas algumas sobreviveram. O áudio do eco respondendo errado. O vídeo das pinturas se movendo. A gravação da voz gritando para correrem. Tudo estava lá. Tudo era real. Lucas tentou voltar com uma equipe maior, mais preparada. Mas quando chegaram na montanha, 3 semanas depois, a rachadura não existia mais. Eles procuraram por dias. Usaram equipamento de georadar. Nada. Era como se aquela caverna nunca tivesse existido. Ou como se a montanha tivesse decidido escondê-la. Mas a história não termina aí, porque 6 meses depois, Javier reapareceu. Ele foi encontrado por um fazendeiro, caminhando sozinho numa estrada a 50 quilômetros da montanha. Estava sujo, magro, desorientado. Quando perguntaram onde ele tinha estado, ele disse que não lembrava, só tinha fragmentos. Ele lembrava de ter entrado na caverna, lembrava da coluna, lembrava dos ecos. Mas depois disso, tudo era preto, até acordar na estrada. Mas tinha algo estranho. Javier tinha saído da montanha 6 meses antes, mas as roupas dele, as botas, tudo estava novo. Como se ele tivesse desaparecido apenas horas atrás, não meses. E quando fizeram exames nele, descobriram algo que os médicos não conseguiram explicar.
As células dele estavam envelhecendo mais devagar que o normal, como se o tempo dentro do corpo dele estivesse passando em velocidade diferente. Agora deixa eu te contar algo que vai amarrar tudo isso. Em 2024, um físico teórico chamado Dr. Ilan Richter publicou um estudo sobre anomalias temporais em formações geológicas específicas. Ele descobriu que certas cavernas, em condições muito específicas de pressão, umidade e composição mineral, podem criar algo chamado de bolsões de ressonância temporal. Basicamente, são lugares onde ondas sonoras podem ficar presas, ecoando por anos, décadas, talvez séculos. E em casos extremos, essas ondas podem criar campos que distorcem a percepção de tempo. Isso explicaria os ecos. Explicaria as vozes de pessoas que morreram há muito tempo. Explicaria por que Javier não envelheceu. Mas tem um problema. A teoria de Richter só funciona em cavernas de calcário específico. Cerro del Eco não é de calcário, é de granito e basalto. Materiais que não deveriam criar esse efeito. Então, o que está acontecendo naquela montanha? Ninguém sabe, mas existem teorias. Alguns acreditam que é um portal, não no sentido místico, mas no sentido físico. Um lugar onde o espaço-tempo se dobra de forma natural, criando uma ponte entre diferentes momentos. Outros acreditam que a montanha está viva, que ela é um organismo gigantesco, talvez consciente, que se alimenta de tempo, de memória, de experiência humana. E tem uma teoria ainda mais perturbadora. Alguns cientistas sugerem que aquela civilização antiga que desapareceu nunca realmente desapareceu. Eles apenas atravessaram, foram para outro tempo. E a montanha é o portal que eles usaram. E cada pessoa que entra lá, cada pessoa que ouve os ecos, está ouvindo avisos. Avisos de pessoas que estão presas entre tempos, tentando evitar que outros cometam o mesmo erro. Lucas Ferreira nunca mais voltou à montanha. Ele diz que não por medo, mas por respeito. Ele acredita que alguns lugares não devem ser explorados, que alguns mistérios devem permanecer mistérios. Mas ele também diz que às vezes, tarde da noite, ele ainda ouve um sussurro, baixo, distante, como se a montanha ainda estivesse chamando ele de volta. E aqui está a parte que vai fazer você ter arrepios. Cerro del Eco não é a única. Existem pelo menos outras 4 montanhas no mundo com relatos idênticos. Uma no Nepal, uma na Islândia, uma na Austrália e uma no Brasil, no meio da floresta amazônica. Lugares onde o tempo não funciona direito, onde ecos respondem errado, onde pessoas desaparecem e reaparecem meses depois sem terem envelhecido. A pergunta que fica é: o que essas montanhas realmente são? São portais naturais? São organismos vivos? São vestígios de uma tecnologia tão antiga que esquecemos que ela existia? Ou são algo ainda mais estranho, algo que nossa ciência ainda não consegue nem começar a compreender? Se você quiser saber mais sobre as outras montanhas, sobre os casos de desaparecimento, sobre as teorias científicas mais recentes, fica de olho no canal, porque na próxima semana eu vou contar a história da Montanha do Sussurro, no Nepal, onde uma expedição inteira desapareceu em 1987. E o que as câmeras deles gravaram antes de sumir vai mudar completamente a forma como você vê o mundo. Curte o vídeo se você ficou impressionado com essa história. Comenta aqui embaixo se você teria coragem de subir em Cerro del Eco. E se inscreve no canal porque esses mistérios estão só começando. E a verdade, seja lá qual for, está esperando ser descoberta.